Bom dia, com alegria. Quero convidar você para tomar café conosco. E hoje nós vamos para mais um episódio da minha história. E antes de começar esse episódio de hoje, eu quero compartilhar com você de um versículo. Ele fica no livro de Salmos, Salmos 113, versículos 7 e 8. Ele diz: é Ele quem? Deus. É Ele quem tira dos monturos os mendigos e coloca em meio aos príncipes. Eu gosto muito desse texto porque ele é o retrato da minha vida, né? Então, no último episódio, onde nós paramos, eu te contei que eu morava em Cruzeiro do Sul e que estava indo agora para o Amazonas, estava indo para Manaus. E lá, em Manaus, eu cheguei em Manaus, eu cheguei em Manaus com a minha mudança, né? Com toda a minha mudança, ela cabia dentro de um bornal. Aqui no Sergipe, eles chamam de bornal, mas lá em Manaus era mochila. Chamo de mochila lá em Manaus. E aí todos os meus pertences, toda a minha riqueza, tudo que eu tinha adquirido no Acre, coube dentro de uma mochila. E eu cheguei no Amazonas. Eu cheguei no Amazonas de balsa. Eu peguei uma balsa de um primo meu, lá de Cruzeiro do Sul. Desci para Manaus. A gente gastou aí uns 28, 30 dias de barco. É mais ou menos o que demora, dependendo da época do inverno, verão. Então isso varia bastante o tempo que se leva de Cruzeiro do Sul para Manaus. Mas eu fui de balsa para Manaus. Chegando em Manaus, logo na minha chegada em Manaus, eu fui morar com a minha irmã na Cidade Nova, no núcleo 12 da Cidade Nova. Minha irmã Fátima com o Alberdan, meu cunhado. E lá eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Fui trabalhar e estava vivendo naquela época um momento muito difícil. E nessa época o distrito ainda estava empregando muita gente. Só que eles empregavam pessoas com experiência. Como assim? Experiência em quê? Experiência na carteira. Eu já tinha trabalhado na agricultura, até me coloquei à disposição de trabalhar, tinha uma vaga de emprego lá para trabalhar de jardinagem, e olha, eu tenho experiência, cadê a carteira? Aí era na carteira, não era aquela experiência vaga que a gente adquire, não. Aí terminei não conseguindo um emprego no distrito. E aí, nesse período, eu saí lá da casa da minha irmã, que era muito longe, na Cidade Nova, e fui morar com a Dona Mamédia, lá na Japinlândia, que era um pouco mais próximo do centro. Fui morar com uma amiga minha que já tinha morado em Manaus, agora já tinha morado em Cruzeiro do Sul com ela, e agora ela estava morando em Manaus. E aí eu fui morar com ela. E aí de lá, na casa da Dona Mamédia, onde ela foi a minha próxima morada, eu fiquei lá um tempo. E aí foi quando meu irmão chegou comigo. Ele já estava na polícia nessa época. E ele disse: você não quer entrar você não quer ir para a polícia? Eu falei: rapaz, mas será que não é tão difícil assim de entrar na polícia e tal? Ele disse: olha, vamos que eu vou falar com o coronel, eu vou falar lá com o coronel para ti. E aí nós fomos. Quando chegou lá, ele se apresentou para o coronel, apresentou a minha situação. Esse aqui é meu irmão, está vindo de Cruzeiro do Sul e ele está desempregado, precisa trabalhar. E o que o senhor pode fazer por ele? O que o senhor pode fazer pela gente? E aí o coronel me botou na polícia naquela hora. Ele chamou o sargento e falou: sargento, eu quero esse rapaz na polícia.
O que faltar, depois ele adquire, dentro já da polícia, tá bom? E aí eu prestei um concurso público, mas eu nem lembro que nota eu tirei nesse concurso, né? Foi concursado, né? Fiz o concurso da polícia, mas eu já estava naquele dia, quando ele chamou, não era tão difícil de entrar, não. E aí prestei o concurso, passei, fui para o Cefap, né, trabalhar foi Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, a sigla, Cefap, ali na Ponte da Bolívia, onde hoje tem uma igreja nossa ali no Santa Telvina, que é um bairro bem próximo dali da Ponte da Bolívia. E aí eu fui trabalhar, fui para o centro de formação. E aí eu estava lá no centro de formação, quando um dia o sargento chegou comigo e eu ia passando, na verdade, pela frente da sala de aula. Depois do almoço, depois do horário do almoço, eles faziam umas reuniões. Os crentes tinham umas reuniões ali depois do almoço. E aí eu ia passando, né? E quando eu ia passando, o sargento me chama e falou: quer assistir a reunião com a gente? Aí eu me apresentei, como é de praxe no militarismo, né? Eu me apresentei para ele. E aí ele disse: não, pode deixar, pode entrar, sente, fique à vontade. E aí eu sentei, ele pregou o evangelho e quando terminou ele perguntou se eu queria aceitar Jesus como Salvador. E eu disse para ele que eu ia deixar para depois, que é coisa de gente sem cabeça, né? Sempre está deixando para depois. E principalmente uma decisão tão importante dessa da vida, eu estava sempre postergando, sempre empurrando com a barriga, né? Deixando para depois. Eu falei: olha, eu não quero... hoje não, deixa para depois. E aí, quando ele começou a apertar, né? Ele falou: mas você sabe que a vida de quem tem Jesus é assim, e a vida de quem não tem Jesus é assim. De que lado você está? Eu falei: tô do lado dos perdidos, eu tô do lado dos esbagaçados, esse lado aqui. Aí ele falou: você sabe que se morrer desse jeito, você vai para o inferno. Eu falei: não estava sabendo se era assim também direto, não. Disse: pois é. Sai para casa hoje? Eu falei: vou. Ele: se você for para casa e morrer atropelado, não tem nada que me garanta que isso não vai acontecer. Então, se você morrer atropelado, você vai morrer e vai passar a eternidade no inferno. É hoje ou nunca. Eu falei: rapaz, eu já aceitei tanta coisa na minha vida. Eu só não aceitei mesmo que fosse Jesus aí. Ele disse: pois é, então se você quiser aceitar agora, eu digo: eu vou aceitar Jesus. Aí eles vieram e fizeram um pilheiro de mão, botaram um pilheiro de mão assim na minha cabeça. Tinha bem uns 5, era 6, aí todo mundo botou uma mão assim em cima da outra, na minha cabeça, fizeram uma oração. E aí eu saí de lá crente, né? Saí de lá salvo em Jesus Cristo. Como um novo convertido, a gente nunca pensa tão bem, logo que a gente aceita Jesus como Salvador, a gente não chega pensando tão bem, né? Então eu sempre ouvia falar de um Deus no céu, né? Ouvia falar de um Deus no céu. E aí, nessa época eu ainda fumava e bebia também. Na verdade eu bebia e eu levava, não podia entrar com cachaça no quartel, eu levava biotônico, comprava biotônico e aí tomava, porque o biotônico podia entrar, então eu entrava e tomava biotônico. E aí eu tinha uma carteira de cigarro no armário, aí eu já comecei os primeiros passos de cristão, assim, de ser crente, já tentando enganar. Aí eu pensei: rapaz, eu não vejo mal nenhum em fumar, assim, não vejo mal nenhum em fumar. E aí eu fui lá no quarto, fui lá no armário, né, no alojamento, aí fui no armário, tirei um cigarro só, que era para não fazer volume no bolso, tirei um cigarro, um palito de fósforo e tirei a lixa da carteira, tirei a lixa da caixa de fósforo.
a lixa e um palito e um cigarro. Isso aí era para passar sem os crentes me ver. Eu precisava passar lá perto onde tinha uns crentes. Eu preciso fumar esse cigarro, mas esses crentes não podem ver que eu acabei de aceitar Jesus como Salvador. Acabei de virar crente, acabei de ser crente. Então eu não posso fazer um negócio desse assim, que de repente fumar aí na frente deles. E aí eu pego lá o cigarro com a lixa e um palito de fósforo, coloco no bolso da gandola, boto no bolso da gandola e entro num bosque. Tem um bosque lá. Eu entro num bosque e lá eu acendo o cigarro, eu sento numa árvore caída, tinha uma árvore caída, uma árvore já velha, caída. Aí eu sento naquela árvore, acendo o cigarro e começo a dar umas pauladas. Eu chamava a estragada, eu chamava de paulada. Aí comecei a dar aquelas pauladas, aí eu olhei para cima. Porque eu tinha acabado de sair de uma reunião onde os crentes tinham acabado de falar que os olhos do Senhor estão em todo lugar, que ele vê tudo. Então, eu tinha acabado de sair da reunião. Aí eu acendo o cigarro, começo a fumar e olhei para cima. Meu amigo, quando eu olho para cima, tinha um camaleão. O camaleão estava assim, uma altura de uns 3 metros de altura, uns 4 metros de altura, mais ou menos. Ele está olhando para mim, chega que ele está com a cabecinha inclinada assim, olhando para mim. Aí eu pensei, naquele momento eu pensei, sabe o quê? Deus está na pessoa desse camaleão e ele está olhando para mim e está dizendo assim: pensa que você se esconde de mim. Você pensa que você se esconde. Eu estou de olho em você. Essa foi a mensagem que o camaleão passou para mim. Aí eu baixei a cabeça e fiquei ali dando um tempo. Nem fumei mais. Fiquei dando um tempo ali e fui levantando a cabeça devagar para ver se ele ainda estava olhando. Porque eu falei, não é possível que ele ainda está olhando, né? Aí eu levanto a cabeça devagarinho e vou olhando e até perceber que ele estava da mesma posição. Ele estava do mesmo jeito, olhando para mim, e a mensagem entrando fundo no meu coração, dizendo: eu estou de olho em você e não adianta se esconder. Eu estou de olho em você. Amigo, eu chamava de bileque. Eu dei um bileque no cigarro, virei as costas e não olhei mais para o camaleão. Virei as costas e fui embora. De todas as mensagens maravilhosas que eu ouvi de Deus, pregada por seres humanos, e de tantas outras formas que Deus fala, a mensagem vinda do camaleão foi uma das mensagens mais poderosas da minha vida. Até hoje ela surte efeito. Porque sempre que eu estou querendo fazer alguma coisa na tocaia, escondido, a imagem do camaleão vem na minha memória, vem na minha cabeça, dizendo: você não se esconde dos olhos do Todo-Poderoso, daquele que tem os olhos de chama de fogo para penetrar nas mais densas trevas. Por isso até eu brinco dizendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E eu digo que Deus enxerga uma pulga preta, dentro de uma sala escura. Dentro de uma sala escura, em cima de uma mesa de mármore preto. Em cima de uma mesa de mármore, olha que é uma pulga preta, dentro de uma sala escura, em cima de uma mesa de mármore preto, banhada de óleo queimado. Ela, a pulga, está banhada de óleo queimado. E Deus ainda sabe se aquela pulga é macho ou fêmea. Eu digo, brinco assim, porque pulga é hermafrodita, né? Ela não tem macho e fêmea, ou seja, tem macho e fêmea. Macho e fêmea é tudo na mesma pulga, né?
Então, mas eu digo isso para dizer que não tem nada que se possa esconder da visão do Todo-Poderoso. E ali eu recebo uma das mensagens mais poderosas da minha vida. E aí eu vou viver a vida cristã. O sargento perguntou para mim, tem alguma igreja evangélica lá perto da sua casa? Eu era tão desligado desse negócio que tinha. Só que eu falei, rapaz, eu não vi não, acho que não tem não. E aí ele disse, então você vai para casa e lá você verifica se tem alguma igreja. E aí eu olhei lá por perto de casa e tinha uma com nome, para mim era difícil demais. Hoje eu falo com facilidade, mas naquela época a língua parecia que queria dar um nó, né? Aí eu escrevi, né, para ficar mais, para não esquecer, eu escrevi num pedacinho de papel e levei para ele. Aí quando cheguei lá no outro dia de manhã, aí deu um bom dia para ele. E aí, você encontrou a igreja? Eu digo, encontrei uma. Eu não sei se é da que o senhor recomenda. Ela é daqueles crentes barulhentos, daquele pessoal que faz barulho. O nome é até difícil que eu trouxe aqui, tá aqui o nome aí, eu li para ele, eu falei, é Igreja do Evangelho Quadrangular. O senhor já ouviu falar nessa igreja? Ele falou, já, Igreja do Evangelho Quadrangular. Pode se congregar lá. Comecei a me congregar na Igreja do Evangelho Quadrangular. E comecei a estudar a Bíblia. Uma dificuldade muito grande, porque eu ainda não sabia ler direito, né? Então era muito difícil e estudava a Bíblia naquela linguagem da João Ferreira de Almeida, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Pense num negócio compreensível. Mas era nessa Bíblia que eu estudava, e era nela que eu memorizava os versículos. E aí começou a ser despertado dentro de mim o desejo de aprender mais, de estudar, até o estudo convencional mesmo, né? O estudo de prática. Não, eu preciso estudar. Como é que eu vou estudar a Bíblia se eu não sei interpretar um texto, se eu não sei ler a Bíblia? Eu preciso. E aí eu comecei a ter interesse pelo estudo. E aí eu comecei a estudar e comecei... Agora é uma dor de cabeça, rapaz. Para estudar depois de tantos anos parado, era uma dor de cabeça enorme. E principalmente porque o professor não era legal. Quando a gente tinha alguma dúvida que perguntava para o professor, ele falava até que série tu estudou. Eu que nem sabia, mais ou menos não tinha parado, porque eu tinha sido expulso no meio da série. Então até que série tu estudou? Eu estudei mais ou menos no meio da série tal. Aí a gente tinha medo de perguntar. Isso me custou muito caro, de tanta dor de cabeça que deu, mas Deus nos deu graça e a gente terminou concluindo, né, o estudo fundamental, o ensino fundamental na época. E era assim. Comecei a estudar, foi uma dificuldade que eu queria estudar, fazer seminário. Eu não queria só estudar a Bíblia em casa. Eu queria estudar, eu queria ir um negócio mais fundo. E aí eu cheguei com o meu pastor e eu perguntei dele, pastor, como é que eu faço para estudar a Bíblia assim? Não, mas estudar não é fazer aqueles estudos em casa, não. Eu quero um pessoal mais evoluído, pessoal que estudou mais a Bíblia, eu quero um negócio mais avantajado. Ele falou, rapaz, eu vou fazer uma cartinha aqui para te levar pro pastor Rubem Menezes. Acho que era ele que era o diretor do Instituto Bíblico Quadrangular, ali na Praça 14, 86, mais ou menos. E era ele que coordenava os trabalhos lá do seminário. E aí ele terminou me colocando lá, né? Ele disse que precisava de terminar o ensino, como é que a gente chama, rapaz, hoje? Naquela época era o segundo grau, eu lembro bem do segundo grau, então tinha que terminar o segundo grau, e aí rapaz, mas não dá para mim estudar assim
com o que tem, depois eu posso estudar, posso dar continuidade aos estudos, tal. Aí ele, tá bom então. Aí eu fui fazer o seminário, aí, e trabalhar na polícia. Então eu saía, os dias que eu estava de serviço, eu peguei uma autorização do comandante, para estudar, fazer o seminário à noite. Então era à noite. E rapaz, era uma dificuldade muito grande. O pessoal que bota dificuldade hoje para servir a Deus, eu fico horrorizado. Porque nessa época, em todos os tempos foi difícil para se fazer e alcançar os objetivos. Todo tempo foi assim. É difícil as pessoas, eu consegui do nada. Não foi bem assim não, né? Então eu peguei uma autorização para fazer o seminário. E aí eu ia fardado lá para a igreja, para Praça 14. Eu trabalhava ali no Corpo de Bombeiro, ali na Codajás. E aí eu saía dali da Codajás e pegava um ônibus, eu ia fardado, pegava um ônibus e ia lá para a Praça 14. E ali eu fiz um ano de seminário, Instituto Bíblico Quadrangular. Quando eu estava fazendo eu estava concluindo já um ano básico, que eles chamavam, um ano básico, aí a diretora lá era uma diretora agora, e aí ela, diretora Irene, aí ela chegou comigo e falou: o que você sabe a respeito de Deus já dá para ganhar alma para Jesus. Você quer ir para São Paulo de Olivença? Fazer missões lá? Onde é São Paulo de Olivença? Disse eu. Onde é São Paulo de Olivença? São Paulo de Olivença fica lá é uma cidade de fronteira, lá do Brasil com a Colômbia. E aí, rapaz, indo pelo Rio Solimões. Você pega o barco aqui em Manaus e vai pelo Rio Solimões, aí 4, 5 dias de barco, e aí você vai chegar lá em São Paulo de Olivença. Tem São Paulo de Olivença, Benjamin Constant e Tabatinga. Então é nessa ordem aí, indo pelo Rio Solimões, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant e Tabatinga. E do outro lado do rio, a Colômbia. Então tá bom, beleza. E aí começamos a trabalhar no processo de alcançar esse objetivo, ser missionário em São Paulo de Olivença. E peguei um barco lá, foi uma dificuldade a pega para mim chegar lá, porque ela disse que eu tinha que sair da polícia. Você precisa sair da polícia para você fazer as missões. Aí eu cheguei lá e com o comandante do Corpo de Bombeiro, na época eu estava no Corpo de Bombeiro, cheguei com o comandante do Corpo de Bombeiro e eu falei para ele, olha, eu quero meu deligamento, da polícia, porque eu vou ser missionário. Lá em São Paulo de Olivença, contei a história para ele, disse: rapaz, mas não dá para você ir com polícia não? Lá tem policiamento. Tem policiamento, se der você vai com polícia. Aí eu falei, então hoje à noite eu vou pro seminário? E aí eu pergunto dela se pode ser assim. Aí perguntei, e ela falou: que bacana, que beleza, pelo menos a gente não precisa custear o seu trabalho como missionário, né? A igreja não precisa pagar você, porque você já vai recebendo, né? Aí faz um trabalho voluntário para Deus e tudo mais. Eu falei, eu acho que dá uma boa. Voltei lá e falei pro comandante. Eu estou tentando me lembrar o nome do Major Torres. Aí falei com o Major Torres, ele gostava de mim. Ele às vezes ele passava correndo com a tropa e ele tinha um negócio de chamar pelo diabo. O diabo, de qualquer coisa, ei, seu Satanás, seu diabo. Então ele tinha um negócio de... E aí teve um dia que ele passou e estava falou, né, chamou pelo nome do capeta. E aí eu falei para ele: ei, Major, se a gente sem chamar ele já vem, Major. Imagine chamando. O senhor fica chamando o capeta aí. E eu tinha uma coragem da pega, né? Repreendeu o Major. Mas aí ele levou isso na brincadeira. E aí, nesse dia, ele falou: se você puder ir como polícia, como militar,
eu lhe dou a sua transferência. Você arranja aqui seus panos e aí você vai. Né? E aí eu falei, tá bom, então obrigado. E aí ele mexeu os pauzinhos dele lá e tal, eu sei que, acho que mais ou menos 15 dias depois que ele falou isso, foi publicado em BG, Boletim Geral. Foi publicado em BG e aí eu fui transferido para São Paulo de Olivença. E lá eu comecei o trabalho missionário, lá em São Paulo de Olivença. E o trabalho lá em São Paulo de Olivença foi muito difícil, porque eles... Lá era, naquela época, não sei agora, né? A turma lá era extremamente católica. Eles não abriam mão, Lá o padre era dono da olaria, né? A olaria é a cerâmica, o pessoal que trabalha com tijolo, né? Com bloco, dependendo de onde você fala. E ele era também o dono do poço artesiano, o único da cidade. O padre tinha um poço artesiano onde ele distribuía água de poço, né? Água mineral, então era ele que distribuía. Eles também eram dono da escola, da escola, da melhor escola do município, né? Era com eles. E eles tinham uma influência poderosa lá, né? Eu estou citando esses três, mas com certeza não era só esses três, tinha mais. Eles eram donos de mais propriedade lá. Inclusive o camarada que trabalhava no poço artesiano dele aceitou Jesus lá na igreja que eu pregava o evangelho. Ele aceitou Jesus e depois ele me disse que ele precisava, ele reconhecia que aquilo ali era verdade, que eu estava pregando, mas ele não podia fazer essa declaração em público, porque se ele declarasse isso em público, ele ia perder o emprego dele, porque ele trabalhava lá no poço do padre. Eu falei, rapaz, servir a Deus de forma oculta, né? É complicado isso aí, mas vai em paz, vai em paz. Eu lembro do Naaman, né? Foi o Naaman que foi curado e depois ele voltou lá para a terra dele. E o Naaman era um general, né? Ele voltou lá para a terra dele e quando chegou lá, primeiro, antes de voltar para a terra dele, ele perguntou do profeta, seu profeta, se eu voltar para a minha terra e o rei, ele era um oficial, se o rei me chamar para adorar o Deus dele e eu for só de fachada, se eu for só assim, de forma enganosa, eu vou para lá, para adoração, mas eu não adoro ele. Eu posso até dobrar os meus joelhos diante da imagem do Deus dele, do rei, mas é só o meu corpo que vai ser ajoelhado ali o meu corpo fica ajoelhado, mas o meu espírito não se dobra diante do Deus, do rei. Vale assim? Vale. Eu posso adorar um Deus falso? Eu posso adorar falsamente um Deus? Foi essa a pergunta de Naaman. Eu posso adorar falsamente um Deus? Ele fez essa pergunta ao profeta. E o profeta não passou muito tempo explicando para ele isso, não. O profeta só fez dizer assim para ele: Naaman, vai em paz. Olha, que mensagem poderosa, né? Falou, vai em paz. Até porque naquele momento que ele tinha acabado, vamos dizer assim, de aceitar Jesus, ou aceitar Deus como seu Salvador pessoal, ele não ia ter entendimento suficiente para compreender como lidar com essas coisas. Então ele ia e o Espírito Santo iria fazer o trabalho da mudança sem necessariamente ter que ter grande explicação ali naquele momento. Ele disse, vá em paz. E assim foi o homem que trabalhava no poço, né? E assim foi o homem que trabalhava no poço artesiano do padre. Ele disse, eu vou trabalhar lá, posso até ir para a igreja, mas meu coração está nessa mensagem. O meu coração estará nessa palavra. Essa palavra, ela achou lugar no meu coração. E ela achou lugar no meu coração, é assim que eu vou servir a Deus. Aí você me pergunta, o senhor sabe alguma coisa sobre esse homem hoje? Não,
Talvez a gente se encontre lá na eternidade, né? Quando a gente se encontrar lá na eternidade, a gente vai bater altos papos, vamos ter altas conversas lá sobre o assunto. Mas foi assim, né? São Paulo de Olivença, fui perseguido, a Igreja Católica me perseguiu lá, né? Pediu a minha transferência da polícia e eu voltei para Manaus. Eu voltei mais uma vez para Manaus e lá em Manaus eu volto de novo para o Corpo de Bombeiro, ali na Codajás. E aí vou servir ali outra vez naquele quartel. E daí desse quartel é que eu vou, mais tarde, eu vou ser transferido para um município, outro município do Amazonas, chamado Eiruneper. E lá nós vamos dar continuidade nesse episódio, na volta de São Paulo de Olivença para Manaus. Aí a gente dá continuidade. Mas não esqueça, de jeito nenhum, do versículo que eu mencionei para você, do Salmo 113, versículos 7 e 8. É Ele quem tira dos monturos os mendigos e coloca em meio aos príncipes. Por isso que quando eu estou com você, sempre que eu estou com você, eu acredito ser você um príncipe. E eu fico muito animado. A sua companhia, para mim, é a companhia de um príncipe. Que Deus te abençoe muito e sempre, e que você possa ser edificado com essa trajetória, com a história da nossa vida, a nova história da nossa vida. Deus te abençoe. Você assistiu o Café com Pastor Pinto, todas as quintas, às 9 horas.